Olá, é uma grande alegria receber aqui hoje a professora e investigadora Sara Minasi. Sara, muito obrigada pela sua disponibilidade de compartilhar um pouco seu conhecimento com a gente. A Sara, ela é doutora em turismo e hotelaria pela Univale e atualmente faz pós-doc nessa mesma instituição. É professora colaboradora na Universidade Federal do Paraná e líder do grupo de pesquisa Terroir Tour. Sara, é contigo. Obrigada, Dani, pelo convite para participar aqui do blog. É sempre uma alegria muito grande para mim poder falar sobre os dados e a gestão do turismo. Espero que seja útil aí para quem está assistindo. Bom, então, a Dani me apresentou, né? Eu sou pós-doutoranda em turismo e hotelaria na Univale, professora colaboradora também, e já trabalho há alguns anos com o turismo e na área de pesquisa em turismo. E ao longo desse período eu fui identificando algumas necessidades que a própria gestão em turismo ela tem relacionada a dados. Hoje a gente vive no turismo um processo de acordar para a necessidade dos dados na gestão pública, muito no sentido de o turismo ter uma grande presença no mundo digital, no mundo tecnológico, e isso faz com que chame a atenção de quem trabalha, né, na gestão tanto pública quanto privada, chame a atenção para esses dados que estão aí dispersos e que eles podem ser muito úteis para a tomada de decisão. Só que antes da gente entender qual é a aplicabilidade desses dados, é muito importante a gente entender o caminho que o dado percorre, né, dele ser uma unidade muito pequena, que a gente chama de dado, até ele ser a unidade mais complexa, que a gente se refere como sabedoria ou inteligência. Então, essa é a pirâmide, né, da informação que a gente já é a cadeia da evolução dos dados, que já é um tema bastante recorrente, não só na área do turismo, mas também em outras áreas do conhecimento, e que ela trata de apresentar essa complexidade ao longo do trajeto desses dados. Então, a gente parte de um ponto de observação da menor unidade, que seria um dado, para ir complexificando isso, depois esse dado ele é transformado em informação, quando a gente dota esse dado, né, de um pouco de contexto. A partir dessa informação, a gente consegue, né, transformar isso em conhecimento, quando a gente faz um tratamento nesse dado e analisa isso, e essa informação ela passa a mudar algum tipo de comportamento, ela é tratada como conhecimento. E o próximo passo, então, seria a sabedoria ou inteligência, que é quando a gente utiliza esse conhecimento com eficácia, com eficiência, e aí, claro, né, a gente depende de uma competência humana para conseguir fazer toda essa trajetória. Para exemplificar, né, eu trago aqui os dados sobre o cicloturismo, um exemplo, né, um exercício de cicloturismo. E eu convido quem trabalha com esses dados a fazer esse exercício no seu dia a dia, e começar a entender como que funciona essa evolução. Então, por exemplo, se a gente começa de uma unidade dizendo que temos 15% e esses 15% são 30 milhões, a gente tem um dado e é ok, mas ele não nos diz muita coisa. A partir do momento que a gente bota um contexto nesse dado, a gente consegue identificar que, bom, 15% seria a população brasileira, que é equivalente a 30 milhões de pessoas, e aí essas pessoas, esse quantitativo, seriam os interessados em participar ou já participaram de alguma atividade relacionada ao cicloturismo. Aqui é um exemplo hipotético, muito a título, né, de incentivar essa prática do exercício, né, e de fazer essa reflexão da jornada. Então, a gente tem essa informação com um contexto. Ela é interessante, ela já nos diz muita coisa, mas ela não é o suficiente para a gente tomar uma decisão baseada em dados. Quando a gente vai, colocar isso numa perspectiva mais complexa e chega no conhecimento, a gente tem o entendimento de que, bom, então existe um público expressivo de pessoas interessadas em experiências relacionadas ao cicloturismo no Brasil. Porque a gente entende que 30 milhões de pessoas num país
é um número muito alto, né, é um número bastante representativo. E aí aqui a gente já começa a ter, né, ver uma utilidade, nesse conhecimento. Quando a gente chega na sabedoria, é justamente dar esse salto e entender o que que eu posso fazer a partir disso. Então, se eu tenho um número expressivo de pessoas e elas estão interessadas em na prática do cicloturismo, o que que eu preciso tirar daqui? Então eu tenho que investir em infraestrutura e divulgação das rotas que já existem, para conseguir atrair essas pessoas, porque elas estão à disposição, né, procurando atividades de cicloturismo. E aí eu preciso então ter a infraestrutura para que elas pratiquem essa atividade. E consequentemente, aliado a esse investimento em infraestrutura, também vou precisar de um investimento em promoção de eventos que incentivem essa prática. Então, da menor unidade de um número, né, de 30 milhões, a gente vai escalonando e consegue chegar ao entendimento de que o que que eu preciso fazer a partir desses dados. Então esse que seria o percurso da gente sair da menor unidade e ir complexificando. Então, resumindo essa parte da pirâmide de dados, a gente vê que a relação da evolução entre cada um desses estágios na cadeia do conhecimento, ela vai ser, referenciada e tratada com uma determinada atenção, a fim de que a matéria-prima, que seria o dado, possa de fato ela subsidiar o processo de tomada de decisão de uma forma assertiva, de uma forma ágil, e que os gestores, e gestoras tenham um dado, né, que seja relevante para o seu contexto. Então quando a gente dá estrutura para esse dado, ele vira informação. Quando a gente dá contexto para esse dado, ele vira conhecimento. E quando a gente coloca a experiência, e aí tem um componente humano fundamental, por mais que a gente viva numa era de, inteligência artificial e de algoritmos, ainda existe, ainda é imprescindível o conhecimento humano para que a gente transforme, né, a experiência humana para que a gente transforme esse conhecimento em sabedoria, em inteligência. Porque sem a experiência, né, não só no sentido de uma longevidade de experiência, mas de uma experiência de estarem praticando esse exercício, né, da evolução do conhecimento, ela é fundamental para essa sabedoria, para chegar na sabedoria e na inteligência. Então, por mais que a gente viva uma era de muita automatização, de muita inteligência artificial, o componente humano ainda é fundamental, ainda é decisivo nessa cadeia de evolução. E aí, bom, entendendo tudo isso, né, por que que a gente vai precisar falar de dados? Por que que nós precisamos, entender sobre isso e trazer para dentro da gestão do turismo, né? Os dados, eles são o principal ativo da gestão. A gente vive, né, esse grande imerso num grande volume de dados. Nós, enquanto pessoas, né, enquanto indivíduos, nós geramos muitos dados no nosso dia a dia, e como turistas não é diferente. Então, desde o momento que a gente está na viagem, quando a gente está organizando a nossa viagem, durante a viagem e pós a viagem, nós estamos a todo momento, produzindo dados, e são dados que são passíveis de ser coletados e colocados naquela nossa cadeia de evolução. Então, quando a gente está na pré-viagem, a gente gera informações relacionadas, né, à busca, à pesquisa, né, à busca de destinos, à busca por passagens aéreas, pelos, né, os meios de transporte. A gente busca informações detalhadas do destino, né, onde ficar, o que fazer, melhor época para visitar. Quando a gente está no destino, a gente, produz dados referentes ao nosso fluxo ali naquele destino, então onde que a gente foi, quanto que a gente gastou, quanto tempo ficou, permaneceu naquele lugar, onde pernoitou. E quando a gente volta, a gente também tem informações, por exemplo, da reputação, né, e de sentimentos desses lugares. Então a gente faz uma postagem elogiando, a gente dá uma nota, a gente faz um review, sobre os lugares que a gente visitou. Então, tudo isso são dados que são passíveis, né, de serem utilizados pela gestão pública. Então,
E cabe, né, daí esse outro lado, de quem está do lado da gestão, ter atenção para esses dados e aproveitar eles para incorporar estratégias, e alcançar resultados positivos na sua na sua gestão, né, seja no nível de cidade, né, regional ou nacional. E aí, claro, a gente está falando num grande volume de dados, né, se a gente consegue gerar dados, tanto como turistas como não turistas, dados tanto, na pré, durante e pós a viagem, a gente tem um volume muito grande, mas como que a gente vai transformar isso em ações de fato, né. Então, quando a gente incorpora os dados, a gente está adotando uma tomada de decisão baseada em evidências. E é muito mais fácil a gente tomar essas decisões quando a gente está olhando para o cenário como ele realmente é, né, pelo contexto. Então a gente consegue, por exemplo, é como se a gente estivesse entrando numa sala escura e tomando decisões se a gente vai para a esquerda ou para a direita. Quando a gente tem dados, é como se acendesse uma luz nessa sala, e aí a gente consegue ver, né, ela como um todo, e aí a partir disso conseguir tomar decisões. Então, a gente incorpora os dados que sejam confiáveis, claro, precisa existir essa preocupação, né, dos dados serem confiáveis, estarem, tratados, estarem bem organizados e estruturados. A gente consegue ter análises sólidas, né, e tomar essas decisões de uma forma muito mais alinhada com as necessidades reais. Eu acredito que isso seja uma realidade que acabe se transpondo, para outras regiões, para outros lugares, não só aplicados aqui no Brasil, mas a gente vive em recursos escassos, né, tanto de investimento, financeiro, quanto de recursos naturais. Então, as nossas decisões, elas têm que servir para a gente utilizar esses recursos da melhor forma possível e de uma forma sustentável, tanto, né, socialmente, quanto economicamente, quanto ambientalmente. E é através dessa decisão baseada em evidências, a gente conhecendo as necessidades reais de um lado e conhecendo quais são os nossos recursos disponíveis do outro, a gente conseguir fazer um alinhamento muito estratégico de como fazer a gestão nesse setor. Então, nesse sentido, né, da gente ter os dados, eu gosto de identificar essas 3 tipos de análises que a gente consegue fazer a partir, de dados, né, de dados que existem. Então a gente tem a prescritiva, a preditiva e a prescritiva. Num primeiro estágio, a gente tem isso, claro, está numa perspectiva de complexificação, então a descritiva seria a mais, básica e a prescritiva a mais complexa. Então, quando a gente fala da descritiva, a gente está falando de uma espinha dorsal da análise dos dados. Então, a gente consegue focar na compreensão do que aconteceu no passado. Então, a descritiva ela é muito olhar para trás, né? E aí essa análise ela vai envolver a exploração, o resumo, né, e a apresentação desses dados de uma forma a destacar padrões e tendências e características relevantes, mas sempre com um olhar muito mais, para trás do que para frente. Já a preditiva, o que é muito fundamental, né, a gente tem que conhecer o que aconteceu para ter um entendimento, não repetir os erros do passado, né, aprender com o passado, para conseguir agir para o futuro. Então, por mais que ela seja uma etapa básica, ela é uma etapa muito importante, né, e não deve ser, pulada, ultrapassada, sem direto, né, passar direto para uma análise preditiva, por exemplo. Que ela está muito mais relacionada ao antecipar o futuro. Então, a análise preditiva, ela vai levar uma tomada de decisão para o próximo nível. Então, apoiada muito em modelos estatísticos, em algoritmos, ela vai nos ajudar a prever, eventos futuros e, pensar no que pode acontecer com base na análise descritiva. Então, com os dados históricos, essa abordagem ela vai conseguir oferecer essas estimativas sobre o que provavelmente ocorrerá. Claro, a gente não está falando de uma, análise, né, totalmente 100% confiável, no sentido de que se está ali realmente vai acontecer, mas são probabilidades de acontecer.
E aí, quando a gente prevê essa probabilidade, a gente consegue se preparar melhor, né. Então a análise preditiva ela é muito valiosa nesse sentido, assim, de que a gente consegue fazer uma previsão de sazonalidade, uma previsão de fluxo, uma previsão de tendência de mercado, de comportamento de consumo, e aí quem está na gestão consegue agir de uma forma proativa, né, muito mais do que reativa, né, baseado: "Ah, aconteceu e aí então eu vou reagir". Não, com uma análise preditiva a gente consegue: "Ó, a probabilidade é que o comportamento vá por esse caminho, então eu já vou me antecipar e já vou pensar numa estratégia para agir antes que isso se concretize". Então isso é muito legal, porque gera, né, um tempo de resposta muito mais tranquilo do que a gente viver, né, numa eterna corrente, assim, né, de ações reativas. E aí a maioria das gestões, né, elas chegam até o preditivo. Majoritariamente trabalha na análise descritiva, algumas um pouco mais maduras conseguem trabalhar com análise preditiva, e poucas ainda conseguem, né, se situar numa prescritiva, que daí a gente vai conseguir orientar as nossas decisões para resultados desejados. Então, a prescritiva ela vai muito além dessa previsão, ela vai sugerir ações específicas para atingir os resultados desejados. Então, se eu tenho, por exemplo, uma análise de um comportamento, identifico uma tendência, e eu falo: "Não, eu quero que esses turistas, por exemplo, se dispersem para essa região. Então, que ações eu preciso fazer para conseguir dispersar esse fluxo de turista e não manter ele concentrado aqui num único atrativo?". E aí é a análise prescritiva que vai dar conta de fazer essa sugestão de ações com base, eh, em modelos, né, avançados de otimização, de simulação, para conseguir avaliar diferentes cenários e recomendar quais são as melhores opções de ação para chegar nesse resultado. É claro que é muito mais complexo, requer, né, uma mão de obra também muito mais, hã, capacitada e qualificada para esse tipo de análise, mas também não é impossível, né, não é algo inatingível, é algo muito pelo contrário, né, é algo que cada vez mais, está se popularizando. Então, não a análise prescritiva ela não só vai fornecer esses insights, mas vai guiar os decisores e conseguir influenciar positivamente, né, os resultados. Então, é a partir dela que a gente consegue a identificação de estratégias de melhoria, né, alocação otimizada de recursos, implementação de medidas corretivas mais eficazes, ela dá uma tranquilidade, para a gestão. Então, assim, eu sou muito entusiasta, assim, de pensar nesses 3 ângulos de análise e de aos poucos, né, ir adotando essas possibilidades, dentro da gestão. Até o junho desse ano, eu estava como analista de dados na Secretaria de Turismo do Estado do Paraná, aqui no Brasil, e dentro da coordenação de inteligência e estratégia turística. E aí a gente começou um primeiro passo, né, de uma gestão baseada em dados, eh, começando pela análise, né, começando por subsidiar uma ferramenta que possibilitasse análise descritiva. Então eu vou falar um pouco sobre esse projeto implantado, né, está disponível, ele é uma plataforma, né, de dados turísticos do estado, chama Cito, né, o Sistema de Inteligência Turística do Paraná, e é uma plataforma de dados aberta, é disponível 24 horas por dia, 7 dias na semana, via online, sem requerer qualquer tipo de login, de acesso ou de restrição. Então, o Cito ele surgiu muito desse entendimento de uso dos dados e da importância disso para uma gestão, uma tomada de decisão mais assertiva, né, uma gestão através dos dados. E e aí o nosso primeiro olhar foi justamente para os dados que fossem abertos, né.
Então a gente colocou, o sito, né, a palavra sito, que vem do latim, significa no lugar, então representa muito aquilo que se observa no lugar, possibilitando que os usuários observem e analisem o contexto da atividade turística. Então muito alinhado com uma análise descritiva, por exemplo, né, porque a gente está observando o que o que existe relacionado ao turismo, no estado. É uma plataforma inédita, até então não existe no estado, nem em nível, né, assim, experimental. A gente conseguiu então dar esse passo que foi muito importante. Outros estados no Brasil já adotaram alguns sistemas de inteligência, a gente se apoiou em algumas, dessas outras iniciativas para conseguir, formatar o sito e claro, a gente, né, adotou algumas estratégias um pouco diferentes, mas muito alinhado aí com o cenário, nacional. Então o sito, ele é essa plataforma pública de livre acesso, que vai concentrar dados relacionados ao turismo no estado. Vou passar um pouco sobre que dados são esses, né. A gente entende que é uma forma, né, de oferecer informações que são atualizadas e relevantes para o desempenho da atividade turística. Então são painéis interativos que a gente consegue aplicar filtros e fazendo comparações dentro desses diferentes painéis, e aí isso torna a ferramenta, interativa, dinâmica, adaptável, né, e personalizável pra análise que a gente está pretendendo, né, de acordo com o objetivo de quem acessa. Ela reúne então dados estatísticos de diversas bases, se trabalhou principalmente com as bases de dados públicos abertos, que tenham uma periodicidade regular, que sejam confiáveis e que estivessem, disponíveis, né, para todos os municípios, para todas as cidades paranaenses, para a gente dar esse caráter amplo mesmo, né, da ferramenta, para que todos os municípios, todos os, né, os órgãos oficiais de turismo no nível das cidades conseguissem, acessar esses dados, né, e se enxergar dentro da plataforma. Então ela fomenta, né, por fim, ela fomenta uma cultura da gestão baseada em dados dentro do setor do turismo, que é algo até então, né, muito pouco explorado aqui no estado. Como viés de aplicação dessa ferramenta, né, e de outras ferramentas que podem seguir essa mesma linha, a gente vê uma clara utilização pela gestão, então, no auxílio, né, dos gestores públicos na formulação de políticas públicas, de projetos, de investimento, onde investir, o que que está precisando de investimento, por que que é importante investir em determinado lugar ou não, para promover o desenvolvimento da atividade turística. Então, a partir desses dados, a gente consegue ter esse contexto mais amplo, né, ao mesmo tempo que a gente consegue ter dados amplos para todos os municípios, a gente está falando no estado do Paraná de 399 municípios, então é muita coisa, é um estado muito grande. Então precisa ter essas informações nesse sentido mais amplo, mas também elas têm um nível de detalhamento, que é muito importante para essa decisão aí mais pontual. Então é possível usar no âmbito estadual, no âmbito das governanças regionais e no âmbito municipal. Outra perspectiva de aplicação seria para o mercado, então quem é, do meio privado, quem tem o seu negócio no turismo, né, quem trabalha na gestão privada do turismo também consegue, tirar insights muito valiosos desses dados que são fornecidos na ferramenta, no sentido de, bom, qual é o segmento que está sendo mais desenvolvido, qual é, o município que apresenta um crescimento maior de infraestrutura, bom, então esse município tem muito restaurante, mas não tem nenhum meio de hospedagem, então talvez seja interessante colocar um meio de hospedagem, fazer um estudo mais detalhado, né, de mercado, mas ele já tem indícios muito interessantes, né, e muito confiáveis, também para quem trabalha, né, nos negócios do turismo. E claro, não posso deixar de comentar que também é uma plataforma muito interessante para quem trabalha com pesquisa e produção do conhecimento sobre turismo,
no sentido de fomentar, né, a contextualização, da gente conseguir dizer quantos, atrativos turísticos a gente dispõe, como é que é o fluxo de visitação, né, enfim, vários dados, né, uma diversidade de dados que conseguem subsidiar, justificar pesquisas, né, justificar a a produção do conhecimento em determinadas regiões e oferecer, né, uma base robusta e confiável de informações para isso também. É, em última instância, eu vejo também que é possível, né, não tá aqui na apresentação, mas assim, quem é turista também de alguma forma se beneficia do acesso a essas informações, porque daí, se a gente é turista e a gente não está muito confiante do destino que a gente está indo viajar, quando a gente entra na plataforma, a gente consegue entender: "Não, mas aqui tem vários hotéis, tem vários atrativos, né, é perto de uma outra região, tem voos frequentes". Então isso também acaba dando uma segurança, né, e ajuda o turista na decisão também, nas decisões e planejamentos sobre a sua viagem. Então acho que de uma forma geral, a gente consegue aí envolver vários elos, né, dessa cadeia do turismo dentro da ferramenta. Então o sito, né, até o momento ele tem esse mapa geral, a gente oferece ali informações, dos dados gerais do estado, então com os índices, né, de desenvolvimento humano, de índice municipal de desenvolvimento humano, de PIB, né, do produto interno bruto, dados sobre a população, escolarização da população, essas coisas mais ligadas a dados sociodemográficos do estado. E aí depois todos os outros módulos, eles são relativos à atividade turística. Então começando pela economia do turismo, trazendo dados, né, tanto de empresas quanto do emprego no turismo, e essa outra pesquisa que a gente tem, esse índice, né, que é a pesquisa mensal de serviços, que é o órgão nacional de geografia e estatística, ele produz essa pesquisa, trazendo informações sobre como que está sendo, né, o desenvolvimento dos serviços de uma forma mensal na economia. E aí a gente consegue ter uma comparabilidade com outros estados brasileiros, então a gente tem essa informação também. E claro, né, dentro da ideia dos serviços, tá incluso o turismo, então, além de ter a pesquisa mensal de serviços, eles conseguem destrinchar isso em atividade turística, o que é um índice bem interessante. Depois a gente tem dados específicos da atividade turística, então relacionados a Cadastur, que é o cadastro feito pelo órgão nacional de turismo, que é obrigatório para algumas atividades, como agências de turismo, transportadoras turísticas, meios de hospedagem e alguns outros, e para outros ela é opcional. Aqui a gente traz os dados de todos os cadastros que são obrigatórios. Dados sobre a oferta turística, então oferta, né, de atrativos em geral, mas também unidades de conservação que têm visitação turística. Dados sobre os meios de hospedagem, né, como leito, quantidade de leitos, quantidade de, unidades habitacionais, essas informações, e dados, né, sobre o turistas. Até o momento a gente tinha uma previsão, né, de fazer, de ampliar esses 2 módulos, né, tanto do meio de hospedagem quanto dos turistas. Acredito que isso é uma atividade ainda que está em desenvolvimento dentro da secretaria. A gente também tem, né, daí o módulo que é o mapa do turismo, que então a gente trouxe para dentro do sito o mapa do turismo brasileiro, elaborado pelo Ministério do Turismo, que categoriza os municípios, em 5 categorias, né, do mais seria, né, o mais bem preparado para o turismo até o que ainda precisa de de mais investimento, precisa de mais infraestrutura, mais, né, planejamento para se tornar, né, um município de fato, que tenha o turismo como uma atividade econômica relevante. A gente tem informações sobre mobilidade, né, total de chegadas internacionais, as chegadas, né, o fluxo rodoviário, o fluxo aéreo,
E o fluxo ferroviário, a gente tem aqui um trem que liga, né, Curitiba, que é a capital do estado, até, Morretes, que é um dos municípios do litoral do estado, que é considerado um dos passeios de trem, mais bonitos, do mundo, né, que é pela Serra da Graciosa. Então a gente tem esses dados, e a gente também tem dados de pesquisas e estudos primários realizados pela própria secretaria, e aí dizem respeito à nossa demanda interna, né, então a gente teve uma temporada de cruzeiros marítimos e ali foi realizada uma pesquisa sobre, essa demanda. A gente tem a temporada de verão, né, que vai de dezembro a fevereiro, março, e aí a gente tem uma pesquisa aplicada com esse público que vai até o litoral no verão. A gente fez pesquisa também com os órgãos oficiais de turismo no nível do município, pesquisas relacionadas também às empresas das atividades características do turismo. Então, essas pesquisas primárias, né, que não são de fontes, de dados abertas, também integram, elas acabam indo para dentro do sito, como uma forma de organização, né, desses dados todos agregados numa mesma plataforma. Então, facilita o acesso, disso, né. E também temos dados de monitoramento online, essa aqui era uma previsão, né, de ampliação do sistema também, para fazer análise de sentimento, de satisfação do turista, das buscas, né, com dados aí dos motores de busca como o Google, TripAdvisor e outras, redes e sites de avaliação, relacionados ao turismo, né. Então é uma plataforma que tem uma complexidade de dados, tem uma diversidade de dados e uma ampla gama de dados para conseguir, fortalecer a gestão do turismo, né, e oferecer essas evidências para uma decisão mais acertada por parte dos gestores. Aqui é uma foto, né, uma captura de tela do sistema, ele é acessível, né, pelo computador, ele não tem uma responsividade muito boa para celular, iPad, essas coisas, mas ele, né, como ele tem um grande volume de dados, né, uma diversidade de gráficos, mapas, tabelas, a gente sempre recomendava, né, o acesso via computador, né, para ter uma usabilidade melhor. Todos os dados eles são também exportáveis, porque é do interesse que esses dados sejam utilizados, né, para caracterizar projetos, para caracterizar políticas, apresentações, né. Então a gente precisava que esses dados também fossem, exportáveis e não só restritos ao sistema, então teve um cuidado nesse sentido também. Eu convido, né, quem está assistindo a acessar a plataforma, né, se inspirar, porque de fato é algo que foi muito pensado, muito planejado para conseguir fornecer esses subsídios, hã, né, e de certa forma ser útil, né, de verdade nessas tomadas de decisões, porque é uma reclamação muito grande, né, e é uma dúvida também, persistente de: "Bom, por onde que eu começo?", né. Eu cheguei num cargo de gestão e por onde que eu vou começar a fazer, o planejamento, ou então eu quero explorar um novo segmento de turismo no meu município, na minha região, o que que eu vou fazer? Então a recomendação é sempre a gente pensar em analisar o que já tem, né, então como é que eu vou analisar o que já existe? É recorrendo a dados que são divulgados. Hoje a gente vive essa era de dados, então, assim, é muito difícil, é muito improvável que a gente não tenha nenhum dado sobre um determinado local. De alguma forma ele vai ter sido contemplado em alguma plataforma, em alguma fonte, e isso é um primeiro passo importante para ser dado na gestão do turismo. Então, essa é a minha exposição. Eu gosto sempre de reforçar, né, que apesar da gente viver nessa era de dados, deles estarem nos rodeando por toda parte, da gente produzir dados a todo momento, eles são muito valiosos, né. Hoje se fala inclusive, dos dados serem um novo petróleo, tanto no sentido da gente ter que prospectar esse dado, refinar esse dado para ele de fato ser útil,
quanto no sentido deles terem um valor, inclusive econômico, econômico-financeiro, eh, eles não são tudo, né. Então os dados eles não são a solução para todos os problemas, mas eles vão nos ajudar a fazer muito mais coisas de uma forma muito mais estratégica, do que sem eles, né. Então, os dados eles não vão ser uma atividade fim, no sentido de: "Bom, coletei os dados e agora está tudo resolvido". Não, eles são uma atividade meio, né, então a gente vai coletar esses dados, organizar esses dados, e a partir deles nós vamos fazer alguma coisa, para aí sim, né, eles se transformarem numa atividade fim, numa ação fim. Então, por mais que a gente tenha essa preocupação, e eu sou uma entusiasta muito ferrenha do uso dos dados, é importante a gente ter esse olhar crítico de que eles não vão ser, né, quem vai salvar todas as iniciativas, quem vai salvar o turismo, tampouco eles vão fazer alguma coisa sozinhos. Eles dependem dessa capacidade humana de olhar para esses dados e extrair, a informação, extrair o conhecimento para a gente chegar numa inteligência, e aí sim poder falar que é uma gestão inteligente do turismo, que existe um planejamento inteligente do turismo. Então deixo também o meu contato e fico à disposição agora para a gente bater um papo. Sara, muito obrigada por essa palestra tão inspiradora, né? E parabéns pelo trabalho que você desenvolveu na Secretaria de Turismo do Paraná. Achei muito interessante esse sistema, né, de análise desses dados e de disponibilização dessa plataforma para as secretarias municipais, de turismo do estado. Eu acho assim essencial quando você fala da importância dos dados para a tomada de decisão, né? E a gente sabe que os turistas eles produzem uma imensa quantidade de dados, né? Que a gente costuma falar aí que integra a Big Data, né? E eu sempre falo que os turistas, eles deixam aí uma pegada digital preciosa que muitas vezes a gente não aproveita, né? Então, minha primeira pergunta é a seguinte, Sara: você acredita que a gestão pública dos destinos brasileiros aproveitam toda a potencialidade dos dados e das informações produzidas pelos próprios turistas? O que você acha disso, Sara? Então, é bem interessante pensar nessa perspectiva, porque a gente vê que é uma preocupação que está muito nos debates, né, a gente conversa muito sobre isso, lê muito sobre isso, ouve falar muito sobre isso, mas é uma preocupação muito recente. A gente vê essa virada dos dados no turismo, tomando um corpo muito, assim, eu diria de uns 5, no máximo 10 anos atrás, né, que a gente vê o turismo acordar para essa pegada digital que os turistas deixam, assim. Então, existe uma preocupação, existe um entendimento da da validade desses dados dentro da gestão, mas a gente ainda não está preparado, né, para se apropriar desses dados e tirar, né, extrair deles o que a gente precisaria para daí sim tomar as decisões. Então eu acho que, da minha perspectiva, do que eu conheço, do que eu tenho observado, é muito nesse sentido, assim, da gente ter um entendimento sobre a preocupação desses dados e da importância disso, mas ainda não ser algo totalmente implementado, né, tanto no sentido de, não se saber como, por onde começar, onde que estão esses dados que todo mundo está falando, e por faltar também pessoas qualificadas nessa área e que tenham o conhecimento necessário para conseguir começar a desenvolver esses trabalhos no nível tanto nacional, estadual ou, municipal. Sara, então, pelo que você falou, parece que a grande dificuldade é fazer a mineração desses dados, né, e o tratamento. E vem muito assim ao encontro da minha segunda pergunta, né? Você acha que a gente tem recursos humanos capacitados para a coleta e tratamento desses dados? E o que que a gente pode fazer para que, né, caso a gente veja aí alguma fragilidade em relação à formação desses recursos humanos, em que as secretarias municipais e estaduais de turismo deveriam investir e até o próprio Ministério do Turismo brasileiro? É, a minha perspectiva é a gente conseguir trabalhar em equipe,
né, porque, bom, tem pessoas que entendem muito de programação, que é importante para essa parte de mineração dos dados, mas eles não entendem de quais dados a gente precisa. Então daí a gente entra, né, alguém da área do turismo para conseguir lançar esse olhar de dizer: "Não, então a gente precisa coletar aqui, aqui e ali". E aí essa pessoa que é especialista nos dados, ela vai lá e coleta. E a gente também precisa de um olhar multidisciplinar, aí mais relacionado tanto à estatística, quanto à economia, o próprio turismo, né, ter um conhecimento mais amplo para fazer uma leitura desses dados. Então, a minha e o meu acho que o ideal seria a gente ter uma equipe que fosse multidisciplinar e que de alguma forma todas as pessoas envolvidas numa equipe assim, elas tivessem um entendimento básico da área dos outros. Então, por exemplo, eu sou uma turismóloga, mas eu tenho um entendimento, uma base sobre programação. Eu tenho uma base sobre análise econômica. Assim como uma pessoa da área de programação também tem um entendimento, né, sobre a área do turismo. Então acho que para trabalhar nessa área, especialmente no turismo, a gente precisa de um olhar multidisciplinar, né, e precisa, dessa troca de conhecimentos e de ter mais pessoas numa equipe, assim, né. Um indivíduo, é muito pouco para dar conta da complexidade dos dados que a gente trata no turismo. Perfeito, concordo contigo. Ô Sara, qual que é o grande salto da análise preditiva para prescritiva e quais as ferramentas mais utilizadas atualmente? Então, o diferencial é justamente a gente sair de um nível de eu consigo identificar cenários, passar para um nível de, a partir desses cenários identificados, eu consigo, ver as ações que podem me levar para o meu resultado. Então, por exemplo, se eu tenho, como a gente viu acontecer agora, né, cenários de catástrofes climáticas. Então, bom, o pior cenário, o cenário intermediário e o melhor cenário. Então, uma análise prescritiva, ela vai dar, por exemplo, né, reduzindo aqui, 3 cenários. Numa análise prescritiva, eu vou dizer: "Bom, o resultado que eu gostaria de ter é a minimização do impacto disso e o retorno mais rápido possível das atividades turísticas". Então, na análise prescritiva, eu vou ter ações que vão me levar para esse resultado, né, a identificação de possíveis ações que vão me levar para esse resultado. Então eu vou ter, eu preciso ter um plano de contingenciamento, eu preciso ter um auxílio emergencial financeiro, eu preciso ter linhas de crédito para, sei lá, construção de medidas anti, né, catástrofes climáticas, eu preciso ter alternativas de infraestrutura. Então, essa análise prescritiva ela vai dar as ações, possíveis ações, para esse resultado desejado. E aí, para mim, antes de qualquer tipo de uso de seja de software ou de, algoritmo, enfim, é importante a gente ter pessoas, né, pessoas dedicadas a pensar isso. Porque daí a gente tira o cérebro de tarefas mais básicas, do tipo: "Ai, vou fazer aqui uma raspagem de dados", então deixa a inteligência artificial, as fórmulas, os algoritmos trabalharem nisso, e aí as pessoas usam seus cérebros, que são extremamente valiosos, pra fazer essas análises prescritivas. Então eu acho que até a a preditiva, a gente consegue fazer isso utilizando ferramentas, né, de softwares. E aí da prescritiva, ali a gente precisa desse, componente humano, né, que é quem tem, assim, uma capacidade de, identificar, né, cenários, lacunas e caminhos, assim. Então eu veria muito nesse sentido. Sara, e você comentou que no CITO, né, esse Sistema de Inteligência Turística do Paraná, vocês trabalhavam com dados abertos, né? Claro, pela facilidade de acesso ao dado, por não ter que, né, pagar por esses dados, enfim.
Eu tenho uma pergunta, né, que é a seguinte: quais dados fechados poderiam ser interessantes para o sítio, né? E se vocês chegaram em algum momento dentro da secretaria a debater sobre estratégias de como conseguir esses dados, né, enfim, parcerias ou outras estratégias. Bom, no mundo dos dados pagos, a gente tem, assim, né, um cardápio que, dá bastante pano para manga, sabe. A gente chegou a fazer algumas prospecções de compra de dados, mas por ser um serviço público, a gente sabe que tem algumas, etapas, né, um processo mais complexo para aquisição disso. Mas a gente chegou a trabalhar com dados de aluguéis de temporada, como o Airbnb, né, inclusive pensando em num primeiro momento de uma parceria, e aí depois, né, extrapolar isso para o estado inteiro, então começar com uma parceria, e aí ser como um test drive, assim, sabe. A gente também pensou em dados sobre reserva e passagens rodoviárias, porque a gente tem aqui uma dificuldade de conseguir dados rodoviários, então a gente pensou que nessas plataformas que comercializam as passagens rodoviárias seria uma boa fonte de dados para a gente ter uma confiabilidade, uma abrangência maior desses dados de rodoviária, então a gente pensou nisso também. A gente também pensou, né, por ser um órgão público, em comprar dados do TripAdvisor, que eles também trabalham com a venda de dados, por mais que a gente consiga, através, né, de web scraping, fazer a raspagem desses dados, mas como seria algo, né, sistemático, mensal, é complicado a gente ficar fazendo uso disso, então seria muito mais recomendado, muito mais ético a gente fazer a compra dos dados. E aí, claro, quando a gente compra, tem dados que não estão disponíveis, né, para quem faz web scraping, então teria uma complexidade maior, né, tanto de informação de avaliação, quanto da informação do perfil de quem faz a avaliação. Então isso seria bastante interessante para a gente cruzar com o perfil de turista que a gente tem já detalhado, né, de pesquisas primárias. Eu lembro dados telefônicos também, né, a gente tem a Anatel, que é a nossa Agência Nacional de Telecomunicações, que ela oferece uma base de dados aberta, mas a gente não consegue chegar no nível de detalhamento quem é morador, quem é turista. E a gente tem as operadoras telefônicas que daí elas vendem essa informação, né, mais detalhada de quem é morador e quem é turista. Então a gente também chegou a prospectar, esse tipo de solução para dados de telefonia. Que daí é um dado muito interessante, porque a gente consegue ter as informações sobre fluxo, sobre permanência, né, o deslocamento, desse turista no destino. Onde ele ficou, quanto tempo ele ficou, então, Uhum. assim, isso é muito legal para fazer uma análise mais detalhada, né, até dados de: "Bom, ele permaneceu tantos dias nesse destino", porque a gente sabe que fazer pesquisa direta com turista é um gargalo muito grande. E aí com esses dados secundários, a gente pula essa etapa, né, e tem também uma confiabilidade bastante grande, assim, super boa, e um dado muito rico para explorar. Então eu diria que seriam essas, assim, né, dado de aluguel de temporada com Uhum. Airbnb, reservas e venda, né, de passagens rodoviárias, os dados de TripAdvisor e os dados de telefonia móvel também. Muito interessante, Sara. E você comentou quando você falou sobre a aplicação dos dados, né? É claro que o foco aqui principal da sua palestra, né, é o uso desses dados pela gestão pública, mas quando você falou ali da aplicação, você falou muito da questão também do mercado e da academia. E como que você acha que os empresários do setor do turismo podem se beneficiar, né, dessa plataforma da Cita? Bom, a gente quando vai investir na gestão pública, a gente tem pouco recurso. Na iniciativa privada, também não é tão diferente assim. Ninguém abre um negócio para dar errado, né, então para dar certo a gente precisa se planejar.
E para planejar a gente precisa, né, dos dados do setor, para entender se aquele é o momento certo de abrir, se aquele é o local certo de abrir, se aquela é a necessidade, eh, mais adequada para, né, para a atividade turística. Então, quem é da iniciativa privada vai fazer um plano de negócios, né, inevitavelmente, assim, ou se não vai fazer, deveria fazer, é altamente recomendado, consegue também ter um direcionamento melhor. Eu estava recentemente num congresso sobre cicloturismo, em Santa Catarina, já é o segundo ano que eu vou, né, e é um congresso que junta a iniciativa pública, privada, né, organizações não governamentais, associações, etc. E foi muito interessante porque tem um momento que são várias pessoas, empresários, fazendo como se fosse um pitch, né, sobre os seus negócios. E me chamou a atenção que um deles falou que: "Ah, eu mudei o meu negócio porque eu abri, era um aluguel de bicicleta. Ah, eu abri e não deu certo, porque eu comecei a perceber que não precisava de aluguel de bicicleta, precisava de alguém que fizesse o roteiro. Então eu foi lá e abriu uma agência de roteiros de cicloturismo. E como é que ele se deu conta? Ele começou a analisar os números, né, de venda, o número de fluxo, né, a sazonalidade, começou a observar o hábito de comportamento dos turistas, ele começou a identificar que a maioria dos turistas já vem com uma bicicleta, então ele não tinha por que alugar, né, claro, tem uma parcela que procura, mas é muito menor. E aí ele falou isso, assim, tipo: "Eu perdi um tempão investindo no negócio errado, que com as informações eu poderia ter diretamente começado direto lá na agência de roteiros", né. Mas por quê? Porque daí depois ele começou a ver os relatórios de hábito de consumo, de perfil do turista, de fluxo. Então são dados que são disponíveis, né, nas plataformas de inteligência, e que são muito úteis, né, pra gestão privada. E é claro, e é algo que está de graça, né, disponível, a pessoa que, né, o empresário, a empresária não tem custo nenhum para acessar esses dados, e tem um retorno muito grande, né, e uma possibilidade de tomar decisões muito mais estratégicas para o seu negócio, para não perder tempo e timing, né, nas decisões dos seus negócios. Cara, mais uma vez, muito obrigada. Foi, assim, excelente te escutar e foi uma delícia esse bate-papo aqui. Ficaria aqui horas conversando contigo. Muito obrigada. Eu fico muito feliz pelo convite, espero que, né, esses minutos sejam úteis e que as pessoas usem e aprendam sobre dados e se apropriem dos dados, né, e façam, um bom uso disso, assim, que incorporem nas suas gestões, sejam elas públicas ou privadas, né, a cultura dos dados, e que a gente tenha decisões mais acertadas para um turismo melhor, né, cada vez melhor. Muito obrigada, Dani, mais uma vez, estou sempre à disposição e é sempre uma alegria também compartilhar minutos contigo. Obrigada, Sara.